Uma garota acabou de terminar sua série de mangá de romance favorita, e já que nenhum outro volume está sendo feito, e a série foi cancelada, ela decide que este é o momento perfeito para ela morrer. No entanto, antes que ela possa entrar no vida após a morte, ela é chamada por esse cara atrás dela, que diz a ela que o que ela está fazendo é realmente perigoso. Ela acredita que esse cara está tentando impedi-la de pular para a morte, então ela puxa uma faca e o ameaça para ficar longe dela, porque ela precisa morrer. Ela também diz que se ele chegar mais perto contrairá uma doença mortal que certamente matará ele. Porém, enquanto ela diz tudo isso enquanto aponta uma faca para ele, o cara simplesmente avança em direção à faca. A garota grita porque ela não queria assassinar alguém antes que ela morresse, mas o cara simplesmente agarra ela e diz que as crianças hoje em dia não sabem mais fazer as coisas, porque se você vai pular de uma ponte você tem que dar uma cambalhota. Ele então levanta ela pelo rosto e a joga para o outro lado da ponte. Para alguém que acabou de ser esfaqueado, ele parece estar agindo de forma muito animada e pergunta qual seria a doença mortal. Seria algo como necrose de órgãos? Ou desmembramento espontâneo? Na verdade não, porque seu destino final será muito pior do que isso. O cara cai em um trem e bate no para-brisa. A garota senta lá e chora, porque ela fez isso de novo e arrastou alguém para a morte, porque ela demorou muito para acabar com ela mesma. No entanto, enquanto ela ainda está chorando, a cabeça do cara vem rolando até ela e de alguma forma ainda viva. Ele diz a ela que ele finalmente entende o que ela quis dizer com doença mortal, enquanto ele repara seu corpo e se regenera completamente. No entanto, as roupas dele não se regenerou para tampar seu pacote, fazendo com que a garota fique assustada e dê um soco no pacote dele. Mas não se preocupe, porque provavelmente eles vão se regenerar de novo. Ela foge dele pensando que ele é um zumbi, porém ele não quer deixá-la ir e agarra, dizendo que ele não é um zumbi, mas sim um morto-vivo. Ele a ouviu mencionar que sua doença era o azar, então ele quer fazer algumas perguntas sobre isso, mas logo depois a polícia começa a fechar o local devido a relatos de um cara fazendo loucuras em um trem e agora, ele é um homem nu carregando uma garota gritando, então ele precisa cair fora dali. Ele usa seu sangue como propulsores, e se impulsiona para o céu. Depois ele dá uma explicação sobre como estava voando com seu sangue, e diz a ela que regenerou suas pernas em alta velocidade, e usou o impulso para voar, porém ela não estava prestando atenção à explicação dele porque ela está tentando escapar. No entanto, ele não trouxe ela até ali só para deixá-la ir, então ele pendura ela pelas pernas e diz que ainda tem algumas perguntas a fazer. Ela tem medo de que seu azar seja destravado novamente se ele continuar a tocá-la. Porém será um longo caminho se ele soltar ela, mas ela diz que está tudo bem já que ela estava planejando morrer hoje de qualquer maneira. No entanto, depois dele fazer ela de Beyblade, ela também está com medo de continuar com isso e promete contar a ele tudo o que sabe sobre sua habilidade de azar. Ela explica que quando ela tinha 8 anos seus pais estavam prestes a fazer uma viagem de negócios juntos, e eles disseram que ficariam fora por uma semana, então ela se despediu deles e deu beijos neles, porém uma hora depois, o avião deles explodiu. Daquele dia em diante, qualquer um que entrou em contato direto com a pele dela se machucou de uma forma ou de outra, então ela começou a se vestir para se cobrir o máximo possível. Depois de dizer isso, o cara usa essa oportunidade para deslizar a mão por baixo da camisa dela, para ter algum contato direto com a pele dos seios enquanto ainda estava nu, para testar os efeitos do azar, que com certeza deu certo porque um avião com um carregamento de bananas caiu bem em cima do cara. A garota aproveita a oportunidade para escapar enquanto o cara ainda está se regenerando, porém ela escorrega em uma banana, e cai da beirada do prédio, e ela não acredita que sua vida vai acabar por causa de uma banana. Ela não conseguiu fazer qualquer coisa divertida ou interessante, nunca se apaixonou, e nem chegou a aproveitar a vida dela como deveria. Felizmente, o cara não planeja deixá-la morrer tão facilmente e voa para baixo com sua propulsão de carne, e enfia um osso na parede para conter a queda. O cara diz a ela que não vai deixá-la ir tão facilmente, já que finalmente encontrou alguém que pode ser capaz de pôr fim à sua vida absurdamente longa. Se ele descobrir o que faz o azar dela funcionar, ele pode ser capaz de usá-lo para criar a maior onda de azar que ela já viu, e talvez até mesmo matá-lo para sempre. Então agora, ele planeja levá-la para seu esconderijo para encontrar uma maneira de acabar com ele. Enquanto isso, algumas pessoas de terno estão observando ele voar, e receberam a ordem de prender a garota, depois de confirmarem suas habilidades. No esconderijo do cara, eles ainda não se apresentaram um ao outro, porém o cara é Andy e a garota é Fuko.
Andy já testou o efeito da duração do azar depois que pegou um pouco nela, então agora ele quer pegar no corpo dela em todas as partes, e pede a ela para tirar todas as roupas para conseguir pegar em mais partes e o azar ser maior. Sem surpresa ela foge, porque ela não aguenta que ele toque ela para se matar, mas na realidade ela não está mentalmente preparada para ficar nua, e fazer isso para ele. Ele persegue ela e diz que isso é apenas porque ela não explicou totalmente a habilidade para ele, mas ela simplesmente não quer contar para ele. Enquanto corre ela fica com a jaqueta presa em um gancho, e sua jaqueta sai, revelando que ela tem um cabelo igual da Rapunzel. Ela não consegue evitar dele crescer, já que quem tentasse cortar o cabelo dela só acabaria morrendo. Por ele ouvir isso, Andy agarra seu queixo e tira uma bolsa de cabeleireiro, e começa a cortar o cabelo dela, e ela está preocupada porque o azar vai se ativar assim que ele soltar ela, porém ele diz que vai ficar bem. Ela pergunta se ele foi cabeleireiro e ele diz que já foi há muito tempo atrás. Ele termina o corte de cabelo dela e ela está muito feliz com isso, porém agora que o corte de cabelo está feito, e ele segurou ela por 15 minutos, algo grande deve estar para acontecer. Alguns segundos depois, a cabeça de Andy foi decepada, mas não por causa de algum desastre natural, mas sim por causa dos caras de terno, que vieram prender Fuko, e foram preparados com uma cápsula, para impedir que Andy se regenerasse. Fuko estava prestes a dizer a eles para deixá-la ir, porque ela acreditava que eles vieram para resgatá-la, porém ela não poderia estar mais errada. Eles estão ali apenas para capturá-los para si mesmos. Eles são uma organização que se dedica a manter pessoas com poderes estranhos como Andy e Fuko sob controle, e Fuko estava no topo da lista de prioridades deles. Seu poder acaba com a sorte de qualquer um que toca ela, no entanto, uma camada de roupas parece impedir esse efeito. Seus poderes são certamente perigosos, e o pior é que eles não têm outras competências além de matar pessoas, que é o que eles acreditam que Andy estava tentando fazer. No entanto, Fuko corrige eles, e diz que a única pessoa que Andy queria matar era ele mesmo. O líder do grupo fica irritado e diz a ela para calar a boca ou ele pode simplesmente matá-la de qualquer maneira, já que seu poder já é muito perigoso, mas ela continua a falar, e agradece o Andy por realmente tocá-la sem medo e por ser relativamente gentil com ela. Naquele momento, a má sorte de Andy por ter tocado nela antes entra em ação e acerta onde está a cabeça dele, e também o cara que estava segurando a cápsula. O cara caiu em um buraco, e agora Andy está livre para regenerar seu corpo e fazer o que quiser mais uma vez. O líder diz aos outros para não entrarem em pânico, mesmo que não possam matá-lo imediatamente, eles ainda podem cortá-lo em pequenos pedaços e possivelmente selá-lo novamente, afinal ele ainda é apenas um amador quando se trata de luta. No entanto, é aí que eles estão errados, com certeza agora Andy é apenas um amador, porém isso é apenas porque ele causou danos cerebrais a si mesmo para reprimir algumas memórias para economizar espaço. No entanto, se ele simplesmente regenerar aquela parte de seu cérebro, então 100 anos de experiência de luta voltarão para ele de volta. E com toda essa experiência e um corpo imortal, nunca que ninguém jamais poderia sonhar de vencer uma luta contra ele. Embora os caras de ternos tenham sido capazes de causar danos consideráveis ao Andy, ele ainda facilmente corta eles, e também os mata. Depois disso, ele bloqueia todas as memórias novamente porque seu cérebro estava começando a ficar lento devido à sobrecarga. O cara do terno percebeu que Andy venceria ele em todos os aspectos se ele tentasse lutar com ele, então ele muda para um comportamento covarde e ameaça matar Fuko, se Andy não cortar sua cabeça e jogá-la para ele sem se regenerar. Andy está desapontado por não poder mais lutar com o cara, mas se a vida de Fuko está em risco, então ele vai cumprir essa ordem. Fuko diz a ele para desistir dela e apenas cuidar de si mesmo, é melhor ela morrer de qualquer maneira, já que ela machucou tantas pessoas com seus poderes, porém Andy não dá a mínima para a opinião dela. Ele decide salvar a vida dela, e é isso que ele vai fazer, mesmo que ele acabe em algum laboratório subterrâneo. Fuko fica emocionada por ele estar disposto a arriscar sua liberdade por ela, apesar de conhecê-la há apenas 2 horas, então ela decide dar o que ele estava querendo. Ela sabe como desencadear o pior resultado de azar, e para fazer isso, ela foge do alcance de seu sequestrador, e pula no ar para beijar a cabeça de Andy enquanto ela cai no chão. Andy percebe o que ela acabou de fazer, então segura o cara de terno naquele lugar, e diz para Fuko, para ela dar o fora dali rapidamente enquanto ele espera o que está prestes a acontecer com um enorme sorriso no rosto. Basicamente um meteorito cai do céu, e acerta o prédio, explodindo Andy e o cara de terno.
Depois disso Fuko vê que o esconderijo de Andy foi destruído e ela fica lá chateada, porque Andy pode realmente ter partido desta vez. No entanto ele sai do prédio sem alguns dentes, e com uma espada no peito, e agradece pela ajuda lá atrás, ainda com a banana de fora. Ela finalmente se apresenta como Fuko, e pergunta o nome dele, porém ele não se lembra já que isso fazia parte das memórias reprimidas. E já que ela não pode deixá-lo andando por aí sem um nome, Fuko dá o nome de Andy para ele, e ele concordou bem com isso. Andy comenta sobre como um único beijo causou todo esse dano, e ele diz que provavelmente se eles fizerem algo mais íntimo, o dano será ainda maior, e Fuko sai correndo em desespero novamente. Algum tempo depois, Izumo, cujo primeiro nome é Fuko, pensa em como seu azar sempre mata as pessoas. Por causa disso, ela sempre sentiu que não merecia viver. No entanto, quando ela conheceu um morto-vivo, sua vida se tornou mais divertida. No começo ela odiou isso, mas estar com ele ajudou a sentir que poderia continuar vivendo um pouco mais. No entanto esse sentimento não durou muito, quando ela entendeu o quão sem noção Andy é. Sua obsessão por desencadear a maior onda de azar, fez ele ter uma grande ideia. Ele menciona como um simples beijo causou uma destruição massiva, e determina que se eles forem mais íntimos, isso deve trazer uma enorme onda de azar com possibilidades destrutivas ilimitadas. Andy não quer mais perder tempo, porém Fuko está furiosa. Ela sente que ele só pensa nela como uma ferramenta para morrer, e tenta descobrir uma maneira de sair dessa situação, e Fuko surge com uma solução, e ela é a simpatia. Andy não tem ideia do que ela está falando, e então ela explica que além de sua mãe, seu pai, e ele, ela também beijou o seu avô, que como observação, ele tinha uma dentadura tão assustadora, que ela poderia aparecer nos sonhos dela em forma de pesadelo, e a única coisa que aconteceu com ele depois do beijo dela foram torções nos tornozelos. Ele faleceu 3 anos depois disso, porém houve muito atraso para que fosse culpa do azar dela. Fuko determina que isso deve significar que quanto mais ela gosta de uma pessoa, maior se tornará o evento de azar. O que significa que se ele continuar tentando ser íntimo dela forçadamente, ela acabará odiando ele para sempre. O que seria um péssimo azar para ele, e ele perderá a chance de um final adequado para a sua vida. Nosso protagonista Andy, instantaneamente percebe qual é sua missão, e ele diz a ela que tudo o que ele precisa fazer agora, é garantir que ela não morra até que isso aconteça. Ela se pergunta o que ele quis dizer com isso, porém ele já está indo embora na frente dela. Momentos depois, Fuko fica chocada ao estar em um arsenal impressionante, com armas suficientes para colocar até o FBI no chinelo, e Andy explica que ele montou lugares como este em todo o mundo, para que ele possa lutar com certos caras sempre que precisar. Ela não tem ideia de quem são esses caras, mas não há tempo para perguntas agora. O maníaco amante de armas protege sua preciosa portadora da morte, vestindo ela como se ela estivesse se preparando para o apocalipse. Ela agora é à prova de balas, à prova de facadas, e até mesmo resistente a armas químicas. Ele explica que é uma contramedida contra os caras que atacaram eles. Eles são uma organização que fiscaliza mistérios não identificados como eles. Também, eles devem sempre estar preparados, porque é quase garantido que um segundo grupo deles aparecerá em breve. Fuko acha que eles podem tê-los assustado ao derrubarem um meteorito do espaço e tudo, porém Andy afirma que não há chance de eles terem se assustado. A organização tem um enorme poder de fogo. Da mesma forma como eles dois, garotos e garotas que negam as regras deste mundo, normalmente são chamados de negadores. Essa organização já conseguiu uma visão privilegiada, para observar o azar dela e sua habilidade de morto-vivo. No entanto, as habilidades dos membros da organização são desconhecidas. Eles não têm chance, então Andy decidiu que eles precisam fugir. Ele revela que há 50 anos atrás, esses negadores pegaram ele, e fizeram de tudo com ele. Ele passou os últimos 10 anos em um laboratório, com eles fazendo testes constantes em seu corpo, e isso deixa Andy realmente curioso, sobre o que eles fariam com Fuko se eles pegassem ela. Não daria para contar quantas pessoas teriam suas vidas acabadas, apenas para eles confirmarem como o seu azar funciona. Andy mostra um pouco de como sua mente louca e sombria e imaginativa funciona, ao apontar que eles poderiam até cortar partes de seu corpo, para verem se seu azar ainda funciona quando ela está machucada. Fuko não suporta ouvir isso, e instantaneamente concorda que eles precisam fugir. Eles partem em sua incrível motocicleta, e Andy mostra que ele pode ficar entusiasmado não importa qual seja a situação.
Infelizmente, nosso herói despreocupado não tem um destino em sua mente, e seu plano é apenas continuar correndo. Fuko sente que sem um plano, é apenas uma questão de tempo até que eles sejam pegos, e ela já tem responsabilidades suficientes com ele. Ela teme o que acontecerá com ele se eles forem pegos como no dia anterior, porém ele fala para ela ficar calma. Ele explica que até que ela se apaixone perdidamente por ele, e lhe dê a maior onda de azar possível, ele prometeu que ele não deixará ela morrer. Fuko fica chocada por ele não ter desistido de ela se apaixonar por ele, porém nosso protagonista confiante garante que isso vai acontecer. No entanto, o céu se despedaça como a tela de um telefone como se ele estivesse sem película, e Andy explica que é assim que eles se teleportam. Os caras que o capturaram há 50 anos atrás, também saíram de um daqueles buracos no céu. Algo enorme emerge dentro dele, e Andy reconhecendo imediatamente, os chama de União. O robô gigante da destruição causa sérios danos, e Fuko tenta correr em direção ao Andy. No entanto, ela é puxada por um cara que diz claramente que ela gosta de mortos-vivos, pelo jeito que ela estava correndo. Ela determina que ele deve ser um inimigo, e fica chocada ao perceber que suas pernas não se movem. O robô manda o cara acabar com a vida da garota, já que suas ordens são de capturar o morto-vivo, e de eliminarem o azar. No entanto, o cara quer conversar um pouco com ela, porém isso só dá ao Andy tempo para um ataque surpresa. Ele tenta um ataque bem poderoso, porém Fuko fica chocada quando seu corpo para de se mover. O cara com o pescoço tão grosso quanto o tronco de uma árvore, promete que ele não é o culpado, e Andy percebe que seu corpo não pode mais se mover. Especificamente seus braços, pernas e torso. O robô acerta um poderoso soco, porém isso faz Andy perceber algo, pois agora ele pode mover seu corpo novamente. Fuko tenta dizer a ele que o cara do pescoço grosso atrás dela é o limitador de movimento, já que ele está impedindo ela de se mover, porém Andy aponta que ela está movendo as mãos agora, e que só as pernas dela não estão se movendo, então os dois definitivamente não estão relacionados. Ele explica que esses dois caras são negadores do tipo restritivo de alvo externo. Eles parecem semelhantes, porém os alcances e habilidades não são. O robô gigante em seu traje paralisou seu corpo, e ele presume que o cara de cabelo azul tem a vontade dela. O problema disso é que ele não sabe exatamente o que eles estão negando para fazer alguma coisa. O cara do pescoço grosso, que poderia usar um bambolê no lugar de uma gargantilha, está impressionado que Andy descobriu isso. No entanto, ele ressalta que simplesmente saber disso não significa nada. Andy não parece se importar com tudo que esse cara falou, e dá um soco para testar sua teoria. Ele descobre que ele está certo, já que consegue se mover muito bem depois de ser atingido, e determina que tudo o que ele precisa fazer agora é ser atingido, se consertar, e dar um soco no robô. O robô gigante irritado o chama de idiota, e os dois começam a trocar socos novamente. O cara de cabelo azul fica impressionado com Andy, considerando que ele está suportando uma quantidade imensa de dor, porém ele não pode deixar de apontar o quão desleixado é seu estilo de lutar. Fuko fica frustrada enquanto ela se pergunta se eles serão perseguidos por pessoas como eles para sempre, e ele diz a ela que só se eles conseguirem fugirem. Ele aponta que o meteorito que eles causaram não ajudou em seu caso, pois fez com que seus níveis de prioridade de captura subissem para 8 em uma escala de 10, e ela tinha apenas 5 quando ela foi descoberta. E agora não importa quantos caçadores eles evitem, sempre haverão outras pessoas ameaçadoras atrás deles. Ela fica chocada ao ouvir que ele se refere a outros negadores como eles, e se pergunta por que eles não estão sendo caçados como eles. Porém, com isso, o robô usa mais força para aumentar seu soco, e arranca a cabeça de Andy. O cara com o pescoço tão grosso que parece que tem a cabeça pequena, fica feliz em saber que ele despertou o interesse de Fuko. Finalmente descobrimos que o nome dele é Shen, e o robô quer que ele pare de responder às perguntas dela. Shen acha que ela tem o direito de saber, e diz a ela que existem 10 membros. Eles pertencem à Organização de Controle de Fenômenos Não Identificados, também conhecida como União. Dentro de suas fileiras, há uma equipe especial composta por 10 negadores. Uma vez que eles entram, os negadores estão isentos de perseguição, desde que se comprometam a realizar algumas missões, e há alguns testes que eles precisam fazer para serem aprovados. Fuko fica animada ao perceber que eles poderiam estar seguros, se eles se tornarem membros, porém o robô ameaça eles, e explica que todos os assentos já estão ocupados. E desde que não haja mais vagas, a lista não recebe adições ou alterações. E qualquer negador que não é membro,
É uma má pessoa, que coloca o mundo no caos, um monstro. O robô se prepara para acabar com Fuko, porém Andy a salva instantaneamente, e ele ouviu tudo. Ele decidiu que em vez de serem caçados, eles apenas se juntarão ao grupo de caça. Ele está super entusiasmado com isso, e explica que eles vão apenas destruir esses dois caras para abrir espaço para eles no time. Ainda é incerto o que eles farão quando estiverem no time, porém Andy mais uma vez promete que nunca deixará ela morrer. Não só isso, mas também entregar ela para alguém também não é uma opção. Depois de dizer isso, Fuko sabe exatamente o que fazer e toca no peito de Andy. Depois disso, o robô gigante da União fica preocupado, e aponta que eles acabaram de fazer contato direto. No entanto, Shen diz que foi apenas em uma pequena área, e portanto a onda de azar não deva ser muito ruim. Fuko, que se distanciou, diz a Andy que tem certeza de que uma grande onda de azar está por vir. E não querendo ser mal entendida, ela explica que o tamanho enorme da má sorte que está por vir, não significa que ela sente amor por ele, ela só gosta dele por gratidão. O robô tenta dizer a Shen para ir atrás da garota, porém ele nem dá a mínima para o que o robô falou. Fuko continua tentando acertar as coisas, enquanto Andy se prepara para a onda de azar. Ela confirma em um último momento, que ela não está se apaixonando pelo Andy, e de repente uma enorme carreta faz uma aparição. Andy diz aos dois caras que agora é hora deles desistirem de seus lugares no time, e então a carreta explode em cima deles. Eles mal conseguem escapar, e Andy inicia uma perseguição com eles. Ele explica que os negadores negam suas próprias regras, ou as de outros. Quando lutam contra negadores de alvos externos como eles, você tem que descobrir o que eles estão negando o mais rápido possível. Andy mostra que ele é realmente muito inteligente, pois determinou que quando o robozão assume uma posição de ataque, ele nega seus movimentos, o que deve significar que seu poder é chamado de inevitável. Shen ainda é um mistério, já que ele foi capaz de conter Fuko, sem qualquer tipo de movimento específico. Ele decide ficar escondido, e usar algumas táticas de ataque e fuga para achar suas fraquezas. Andy se prepara para um ataque que ainda não vimos, porém ele fica chocado ao descobrir que o prédio está cheio de dinamite. Fuko corre se perguntando se ela é a culpada pela explosão, e vemos que a dupla do mal ainda está viva. O robô está farto da garota, pois a menos que eles possam prever o que vai acontecer, o azar dela não é uma arma, mas sim um desastre. No entanto, ele decide que destruirá o indefeso Andy primeiro. Ele diz a Shen que a missão deles está quase completa, mas fica chocado quando percebe que o morto-vivo é na verdade quem está atrás dele. Andy diz a ele que ele pode ficar com sua mão, já que partes do corpo que ele perde desaparecem em 30 segundos de qualquer maneira. Andy prepara seu próximo ataque mordendo seu próprio dedo, no qual ele se despede do inevitável, e atira as pontas dos dedos diretamente através do cérebro do robô. Andy chama isso de bala de partes. Ele usa seu poder regenerativo, para atirar partes do corpo como se fossem projéteis. Ele mostra que descobriu completamente o poder do robô, dizendo que cada vez que ele tomava uma posição de ataque, ele negava do seu oponente a capacidade de evitar. Mais estritamente falando, ele estava apenas parando os movimentos musculares de Andy enquanto lutava, e infelizmente para o robô gigante, ele não conseguiu impedir a regeneração de Andy. Shen chega chocado ao ver que o robô foi destruído. Andy diz a ele que ele é o próximo, porém Shen tenta dizer para ele, que ele acabou de garantir seu lugar no time. Andy, como um cavalheiro, diz que acabou de garantir a vaga de Fuko no time, porém ele também precisa de uma. Shen se prepara para a batalha, e Andy se pergunta o que ele nega. Ele determina que ele apenas terá que descobrir do mesmo jeito que ele sempre faz, e isso é acabar com sua vida repetidas vezes. Andy inicia a luta, mirando na abertura na postura de Shen com sua perna direita, porém em vez disso ele surpreendentemente vê que ele atacou com a perna esquerda. Fuko chega bem a tempo de ver que os dois estão lutando. Shen mal consegue conter sua alegria, ao apontar o quão incrível Andy é, já que ele nunca pensou que alguém seria capaz de colocar a mão nele. Shen daria qualquer coisa para lutar contra ele regularmente, e Fuko não consegue acreditar que eles parecem ter se tornado amigos. Andy pensa que Shen está claramente brincando com ele, e diz a Fuko para jogar sua espada para ele. Fuko teme que Andy não pegue a espada, porém ele diz a ela para jogá-la de qualquer maneira. Andy continua lutando e afirma que ele pode não saber exatamente o que Shen nega, porém seu poder se baseia sobre opostos. Shen propositalmente provoca falhas em suas defesas, e prepara uma defesa no lado oposto.
A direita vai para a esquerda, e cima para baixo. É incrivelmente irritante, porém Andy determina que isso é tudo o que ele pode fazer. Andy pega sua espada com o pescoço, logo depois de descobrir o poder de seu oponente, e entra para encerrar a luta, mas infelizmente ele está de alguma forma paralisado. Shen explica que foi apenas por uma fração de segundo, porém Andy hesitou se deveria ou não cortá-lo. Shen fica surpreso, pois apesar de estar vivo há quase 200 anos, Andy ainda hesita quando se trata de acabar com as pessoas. Ou talvez, ele não quisesse que a pequena garota tivesse o azar de vê-lo tirar a vida de alguém. Shen agora é aquele que está pronto para acabar a luta, porém Fuko heroicamente salta para dar azar para ele, e ele evita ela facilmente. Embora Shen não revele suas regras para eles, ainda assim ele diz que eles não serão capazes de fugirem ou tocá-lo. Seu poder funciona sob sua psique profunda, então não adianta tentar resistir. Andy repreende Fuko por se intrometer, mas ela ressalta que estava apenas tentando ajudar ele. Shen pergunta qual deles se juntará ao time, e Andy nem hesita, pois claramente é a Fuko. Andy está preparado para ser levado para um laboratório para ser testado, porém Fuko lembra de como eles o trataram mal, e se pergunta por que ele se ofereceria para ir de novo. Ele explica que ela não duraria um dia lá, porém ela está preocupada que ele nunca consiga escapar novamente. Ele diz a ela para não se preocupar, já que ele garante escapar antes que ela morra, mesmo que isso acabe com ele. Mesmo que ela se torne uma velha corcunda, ele promete conquistar o coração dela. Andy diz aos dois para irem embora, porém Fuko diz a eles para esperarem. Ela diz a Shen para desviar o olhar, mas ele explica que não pode, pois isso desfará sua habilidade. Ela diz a ele que ele precisa, e choca a todos quando ela revela que vai fazer coisas íntimas com Andy. Andy a lembra que ela precisa se apaixonar por ele primeiro, mas ela diz a ele para calar a boca. Por causa do quão complicado seu corpo é, ela nunca experimentou nem um pouquinho de romance. Ela não tem ideia se ela se apaixonou por ele ou não, mas ele é alguém que está disposto a lutar bravamente por ela, mesmo correndo o risco de se machucar. E é por isso que ela não pode simplesmente abandoná-lo, sem abrir mão de algo, sendo que ela pode dar o azar que ele precisa, para acabar com ele mesmo. Ela pede desculpas dramaticamente por não ser capaz de fazer mais para retribuir, mas isso só faz Shen explodir em gargalhadas incontroláveis. O relacionamento deles é hilário para ele, especialmente porque eles se conheceram há um dia atrás. Essa é uma dupla tão cômica, que Shen acha que separar os dois seria como uma ofensa capital. Então em vez disso Shen afirma chocantemente, que fará com que os dois matem outro dos membros de sua equipe. Se eles fizerem isso, ele recomendará os dois aos superiores. Ele explica que em 3 dias, no Lago Baikal, um membro irá até lá para investigar um negador, e se eles acabarem com esse membro que aparecer lá, então eles conseguirão a vaga. Essa pessoa estará usando uma gravata vermelha e um emblema. Antes de ir embora, ele avisa que ainda haverá pessoas caçando eles pelo caminho. Ele espera que ambos consigam sobreviver inteiros para que eles possam se encontrar de novo na mesa redonda, e vai embora. Fuko fica chocada por ele tê-los poupados, e Andy aponta que foi por causa de seu comportamento chamativo. Ela diz a ele que estava falando sério sobre o que disse, mas Andy é um homem de honra impecável, e diz a ela que ele não quer fazer as coisas dessa maneira. Ela foi completamente imprudente, e ele ordena que ela nunca mais faça isso de novo, e ela concorda. A próxima parada deles é a Rússia, porém Fuko ressalta que ela não tem um passaporte. Porém está tudo bem, já que nosso herói maluco não confia no transporte público. O plano é dirigir em alta velocidade até Niigata, e em seguida eles irão embarcar em seu iate, e deixá-lo em um porto russo. Então eles trocarão para um avião a jato e seguirão para Irkutsk, onde ele irá contratar alguns de seus antigos companheiros de guerra, para lhes dar algum apoio de combate, e então eles mentem e esperam pelo seu alvo no lago, e acabam com ele. Andy está mais animado do que nunca para ir para a Rússia, onde tem bastante vodka. Ele está feliz em saber que Fuko já tem 18 anos, o que é a idade legal para beber lá, e nosso protagonista doidão promete que eles tomarão uma bebida quando terminarem. Comente Fuko para eu fazer a parte 3, se inscreva também, te encontro no próximo vídeo.